Em um mundo em constante transformação, nada melhor que conhecer os caminhos para que nossos negócios tenham uma permanência no mercado de forma sustentável e evolutiva. Para isso, ouvimos o CEO do ABC da Comunicação e coordenador do curso de Comunicação Mercadológica na Universidade Metodista de São Paulo, Luciano Bonetti. Bom, nós estamos recebendo aqui no Visão de Mercado o professor Luciano Bonetti, ele que é founder da ABC.com, que vai contar um pouquinho, né? A gente vai conversar bastante assunto aí sobre marketing, sobre integração, enfim, comunidade. Mas é um prazer, professor, estar aqui conosco no Visão de Mercado. E, primeiramente, né, conhecer um pouquinho quem é o professor Luciano, né? E o que vem a ser a ABC.com. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Rogério, pelo convite. A ABC.com é uma comunidade de marketing e comunicação aqui da região do Grande ABC, que é composto por 7 cidades, entre quarto e quinta potencial de consumo do Brasil. A ABC.com é uma comunidade que reúne o anunciante, a agência, os veículos, os fornecedores e os influenciadores. O objetivo, né, da comunidade é fazer com que a gente possa ter troca de experiência, geração de negócios, produção de conteúdo relevante para toda a comunidade. Então, a gente busca colocar todas as empresas da cadeia produtiva da economia criativa, né, da área de marketing e comunicação, juntos para que eles possam desenvolver negócios, parcerias, e a gente tenha um mercado mais saudável, mais sustentável, né, mais ético, né, e também um pouco disso. Então, a gente tem um trabalho, sim, de educação e de profissionalização do mercado, né, em parceria também com as instituições, com as associações que fazem parte do mercado, mas basicamente a nossa comunidade ela busca colocar em evidência, né, os players da economia criativa aqui da região do ABC. Professor, falando um pouquinho sobre marketing, agora que a gente está na retomada, né, vamos dizer assim, um pós-Covid, as empresas que sobreviveram, né, no mercado, que muitas fecharam, e dessas que fecharam, elas estão, digamos assim, preparadas para atender o público dessas que fecharam e essas que sobreviveram, né? Quais são as expectativas agora? Porque agora está vindo guerra também, outra preocupação de dólar, enfim. Como que o senhor vê isso e a sobrevivência dessas empresas, professor? Olha, é uma boa pergunta, viu, Rogério? Porque quando a gente fala disso, eu acho que as empresas, vamos colocar assim, por partes, né? Elas viviam um momento antes da pandemia, onde talvez elas tivessem ali, dentro do seu projeto, do seu planejamento, alguns futures ali, então, falar de transformação digital, de novos canais de venda e de distribuição, a integração e a participação, a sua presença na mídia digital e até na própria mídia mais tradicional. E a pandemia, de alguma forma, veio acelerar tudo isso, né? Então, as empresas se viram obrigadas a não apenas estar na internet ou vender pela internet, mas ter de fato uma transformação digital dentro da sua estrutura, com metodologias ágeis, com novos formatos, trazendo cultura de inovação, cultura de growth hacking, enfim, uma série de coisas. Então, acho que as empresas, primeiro, elas passaram por um aprendizado muito rápido, estão aprendendo como fazer a sua transformação digital, como repensar os seus produtos, se ressignificar, olhar para dentro, como trabalhar com esse novo mundo e com esses novos consumidores que passaram por esse trauma da pandemia. Então, acho que primeiro a gente teve esse momento, né, de você enxergar que as empresas tiveram que se readequar e se adaptar. Como você falou, principalmente quando a gente fala do pequeno e médio, infelizmente algumas empresas não sobreviveram. Aí também pode ser um fator pandemia, agora um fator guerra, como também podia ser talvez um fator de má administração, de gestão. Ontem mesmo tinha um almoço com um colega, a gente marcou num restaurante, a gente chegou lá, o restaurante tinha falido, né? Um restaurante de renome que a gente gostava muito, e toda a rede faliu, né? Então, você fica pensando, bom, então ali era uma rede de hamburguerias e a gente acabou indo na da frente, que era uma outra hamburgueria, né? Então, aí a sua pergunta, será que a gente tem empresas para atender e suprir? De fato, empresas que infelizmente não sobreviveram, tem ali um tipo de serviço que poderia ter uma demanda e, obviamente, outras vão tomar o seu lugar.
O que as empresas precisam pensar é sempre, de alguma forma, tentar olhar para frente e acelerar os seus processos de mudança. Então, hoje, as empresas em 2022 estão olhando para 2030, como é o consumidor de 2030, o que ela vai ter que fazer em 2030, como são as novas relações a partir de agora, né? Então, elas têm que antever, elas não precisam passar por uma pandemia para acelerar processos que estavam lá engavetados e que, porventura, poderiam fazer com que a empresa não existisse mais. Então, eu acho que, primeiro, respondendo a sua pergunta, sim, a gente tem empresas que vão atender essas demandas que, porventura, algumas empresas deixaram. Sim, a pandemia influenciou o mercado e de fato, trouxe uma mudança e espero que, de fato, algumas empresas, alguns executivos, de fato, tenham mudado. Há, de fato, com certeza, um novo comportamento de consumo e uma nova forma de lidar com o dia a dia das pessoas, e as empresas têm que estar atentas a isso, né? E um ponto, para mim, fundamental, né? As empresas, quando a gente fala de macroambiente, de microambiente de marketing, né? Elas são impactadas por uma série de coisas, né? Então, uma guerra vai impactar ali no dólar, que vai impactar também no fertilizante, no petróleo, que vai impactar no tal preço. Todo mundo sabe disso, mas ninguém sabia o que seria um impacto de uma pandemia, né? E não dá para dizer que todo mundo passou tranquilo por essa pandemia, né? Não, todos os tipos de empresa, de todos os segmentos, um mais, outros menos, de todos os portes, acabaram tendo consequências, né? E isso levou, obviamente, não só as empresas, mas principalmente as pessoas que formam essas empresas a repensarem o seu modo de agir, de conduta, da sua relação com o consumidor, com o meio ambiente, tanto que a gente viu a crescente aí do ESG, né, que a gente vê crescendo agora, a gente vê a aceleração da transformação digital, a gente vê a questão da diversidade e da inclusão sendo mais discutida. Então, algumas pautas foram aceleradas e talvez agora as empresas passem a olhar para essa celeridade e para um mundo diferente em pouco tempo, de uma forma mais rápida. Nesse sentido, professor, eu acho que cabe bem uma pergunta, né? Que você falou muito em reciclar, enfim. Hoje em dia, né? Não digo nem hoje em dia, mas há algum tempo já, quem não se reciclar perde cliente? Eu acho que, eu digo assim, né? É muito engraçado quando você às vezes vai numa empresa familiar, eu presto consultoria de marketing, e às vezes você vai numa empresa que ela está dando certo há 40 anos, né? E, por ser uma empresa familiar, está passando de uma geração para outra. E essa nova geração quer fazer algumas mudanças, né? E é sempre importante falar assim, bom, deu certo esses 40 anos, mas será que vai dar certo os próximos 40? Vamos ser um pouco mais pragmáticos, será que ela vai dar certo nos próximos 5? E o que ela tem que fazer para se adaptar nesses próximos anos? Sem dúvida alguma, as empresas elas precisam se reciclar, elas precisam olhar para dentro delas, elas precisam criar metodologias mais ágeis de mudança, porque hoje o mundo é muito mais dinâmico. As pessoas, não digo que as pessoas mudam, né, mas o comportamento, o dia a dia das pessoas muda muito rápido, né? Então, até pouco tempo atrás não se falava em home office, não se falava em trabalhos híbridos. Antes você conseguia esperar 4, 5 dias para receber uma encomenda que você compra. Hoje o Mercado Livre te entrega de um dia para o outro. Hoje você tem alguns lugares que te entregam em horas, porque é como é o mercado hoje, né? Então, sem dúvida, quem não tiver um departamento, vamos dizer assim, um olhar para sempre estar atento ao que está sendo feito, a um olhar para a inovação, para atualizações, para as mudanças que o mundo hoje traz são muito rápidas, ela corre o risco, sim, de perder clientes ao longo do tempo. Não significa modificar tudo que ela faz, não significa modificar o produto a todo momento, mas ficar atento às mudanças que o mercado exige para que ela possa estar sempre up to date, né, sempre estar à frente daquilo que o consumidor que ela quer se relacionar pede. E, sem dúvida alguma, isso tem que ser um processo dentro da empresa e não algo que dá no desespero, e algo que isso faz parte do dia a dia, que a empresa está sempre olhando, está sempre atenta para que o mercado pede para ela. Hoje a gente fala muito, né, do consumer centric, o consumidor na frente, no centro de tudo. O consumidor na frente, no centro de tudo, eu brinco que isso, desde qualquer empresa nasceu há 1000 anos atrás, sempre o consumidor estava no centro de tudo. Mas agora são as ações e o que o consumidor traz de informação
auxiliam nas tomadas de decisão de decisões das empresas. Então, você tem que criar um processo para poder colocar, de fato, o consumidor no centro, ouvi-lo, interpretá-lo, e o que ele traz de informação, de fato, ser informação para tomada de decisão e que, de fato, isso aconteça, que, de fato, isso mude. Não adianta você ouvir o consumidor e não mudar nada, né? Então, eu acredito muito, sim, que as empresas que, eu não vou falar pararam no tempo, mas as empresas que não olharem para processos ágeis de que ela precisa entender sobre inovação, ficar atento ao mercado, a mudanças que ela possa ter, que obriguem a fazer de uma forma dinâmica, sim, de fato, correm risco de perder clientes. Professor, isso quer dizer como que deve ser, então, o novo comportamento do consumidor nesse caso, professor? Quando a gente fala de novo comportamento do consumidor, a gente tem que sempre tomar um cuidado, porque, obviamente, a gente ainda está falando de pessoas, né? A gente não pode esquecer nunca que nós estamos falando de um ser humano, de uma pessoa. Mas, sem dúvida alguma, esse novo consumidor, o consumidor 4.0, que a gente chama, ele é mais conectado, ele é mais informado, ele é mais imediatista, ele é exigente, e ele, principalmente quando a gente fala de determinadas gerações, eu brinco que eu sou híbrido, viu, Rogério? Eu ainda fiz curso de datilografia, né? Em máquina de escrever. Tem gente que acho que nem sabe o que é isso, né? Eu brinco que eu sou híbrido, né? Então eu estou nos dois mundos. Mas, por um outro lado, você tem um consumidor mais jovem que, para ele não faz, por exemplo, mais diferença entre o que é TV aberta, a TV fechada ou streaming. Para ele está vendo um conteúdo no aparelho de televisão. Para ele não faz mais diferença se ele está comprando na loja do shopping, se ele está comprando no aplicativo do celular, se ele está comprando no WhatsApp. Ele tem canais onde ele pode comprar. E eu nem vou entrar ainda nisso no metaverso, porque o Rubens Yoshida aí pode falar até melhor disso para você. Mas, assim, então são novas gerações, né? Eu brinco, eu falo isso, quando eu era bebezinho, eu talvez quisesse empurrar um carrinho de madeira, né? Hoje a criança com 1 ano, ela já sabe passar o dedinho no tablet, e se demora muito, ela já se irrita. Então, obviamente, a gente tem um consumidor de fato mais exigente, também mais consciente, boa parte dos consumidores mais conscientes com relação à sustentabilidade, diversidade, propósito das companhias, né? Então, a gente tem, de fato, um consumidor que pesquisa mais, um consumidor que vai ter ordem de prioridades, né? Então, tem o consumidor, e aí tem diversas classes, né? Porque é muito engraçado quando a gente vê uma onda vegana, uma onda vegetariana, mas, por um outro lado, a gente vê uma onda de hambúrgueres gourmet, de churrasco, né, tão bom bife. Então, tem público para todo mundo tem o seu perfil de consumo, mas, de fato, hoje, o consumidor ele está mais conectado entre outros consumidores, outros pares, até por isso que a gente fala hoje muito de criação de comunidades de consumidores com assuntos que são interessantes e relevantes para aquela sua comunidade, né? E, obviamente, ele quer informação, ele quer o melhor, ele é mais exigente, ele quer ter um produto melhor, né? Então, quer dizer, não cabe mais hoje você demorar em algumas coisas. Então, esse novo consumidor, para mim, esses 4 pontos são primordiais para a gente pensar. Ele é conectado, ele é imediatista, ele é exigente, ele busca, né, por produtos, ele não tem essa fidelidade tão grande às marcas, né? Então, se tem um outro produto que entrega a mesma coisa por um preço melhor, talvez ele vai olhar para esse produto e ok, né? Ele quer estar conectado, ele quer comprar a qualquer momento, na onde que ele quiser, que é conveniente para ele busca essa conveniência. Então, são algumas características meio gerais, óbvio que teria que falar muito sobre comportamento de consumidor e o novo comportamento do consumidor, mas com certeza, ele vive em todas as telas, em todos os lugares, para ele é uma coisa só, principalmente quando a gente olhar para 2030. Nisso a gente pode falar, então, como que seria, então, a importância da utilização da internet nesse caso? Eu tenho falado isso já, né? A internet, ela virou luz elétrica, né? A gente vai chegar num ponto que assim, a internet tem que estar em todo lugar, funcionando bem a todo momento, né? Ela abraça todo o ambiente, né? A gente não consegue mais não se ver inserido dentro da internet, né? Então, não é o fato, estou dentro ou fora da internet. Não, a internet está aqui, ela faz parte do meu dia a dia, ela está no meu mundo. Como eu falei, ela virou a luz elétrica, né? E eu quero estar conectado a todo momento.
O que a gente precisa entender a gente vai chegar no momento com o 5G, com novas tecnologias, que de fato a internet vai ser onipresente. O que as empresas precisam notar é qual é a presença que ela tem que ter no ambiente digital. Inclusive, como ela deve se portar. Esse é o grande ponto. Será que eu preciso estar em todas as redes? De que forma eu tenho que estar em todas as redes? Até que ponto eu tenho... Né, porque eu até falo, né? Essas redes, esses outros lugares são terra alugada, você não é dono disso, você segue o que aquela rede te dispõe. E ela pode mudar isso a qualquer momento. Então, você também tem que criar o seu próprio terreno dentro do ambiente digital. Você tem que ver o que faz sentido para quem é a persona que você vende, ou seja, o que ela busca de conveniência. E você tem que estar presente, mas você tem que ter uma presença digital de uma forma estratégica. Estar por estar, ou estar mal feito, é melhor às vezes você não estar. Mas você tem que entender que, muito em breve, né, se já não é assim, porque a gente está toda hora com o celular na mão, né, e conectado, você vai ter que ter a sua presença digital. Isso é uma coisa que eu acho que não cabe nem mais a uma empresa falar, será que eu preciso ou não? Você pode ser uma alfaiataria que faz tudo sob medida, on demand, a moda antiga. Você tem que ter um site que explica o que é, o Instagram que posta como que é feito o corte. Você tem que ter a sua presença digital. Porque o mundo vai, né? A gente fala do metaverso, o brinco do Matrix, né? Do Second Life. A gente vive num mundo conectado. Então, hoje não dá para a gente... a gente pode até que em alguns momentos querer se desplugar do mundo e se esconder no meio do mato, né? Mas até falando, lembrei de um assunto, tem um colega que montou um chalé para alugar no meio do mato mesmo, só que tem internet super poderosa lá, né? Então, não adianta, isso faz parte, né, do mundo hoje, do dia a dia das empresas, dos consumidores. O importante é você ver como utilizar isso a favor das marcas e dos produtos. Inclusive, falando nisso, professor, parece que a gente está bem conectado, né, de chalé. Tem um chalé próximo aqui em Marília, né, que ele tirou a internet porque ele falou, a gente está na mesa, né, todo mundo com o celular na mão e o objetivo é vir descansar, então eu tirei a internet. E eu fui já 1 ou 2 vezes com meus filhos de 9 e 10 anos. E quando a gente toca no assunto de voltar lá, é uma delícia, é lindo, entendeu? Só que eles falam, não, lá eu não quero porque não tem internet. Olha o absurdo, né? Então... Porque, como eu falei, para essa geração, né, a conexão dela com a internet faz... não é, eles não... Eu vou agora de novo revelar a nossa idade, Rogério. Eles não viveram a época de discagem, kbps, que você esperava conectar a internet para poder entrar para ver um e-mail. Né? Para eles, a internet está em todo lugar. Quer dizer, então, é um novo mindset, é uma nova forma de pensar e de lidar com as coisas. O consumo da informação, a quantidade de informação que eles têm, né? Então, é diferente. E, assim, é o mundo hoje, né? Então, não adianta a gente dizer que vai mudar ou coisa do tipo, não. A tendência, como eu falei, é cada vez mais a gente está mega hiperconectado. Para nós, que vivemos as duas coisas, a gente consegue separar, né? Estou entrando na internet para trabalhar. Para eles, não, a internet está em todo lugar, né? Eu estou aqui com meu celular, com meu smartwatch, eu já estou conectado, eu já estou conversando com um amigo aqui, faz parte já disso. Não tirar isso deles vai fazer algo falta no mundo, entendeu? Então, e obviamente, como eu falei, a relação de consumo e a relação com empresas e marcas muda, né? Então, é isso que a gente tem que ficar atento. Tá certo, professor. Nesse caso, então, o que seria a integração on e off? O que tem a ver com a internet? Não, é muito legal quando você fala disso, porque a gente vê algumas empresas, algumas agências, né? Vamos fazer uma campanha offline, uma campanha online, ou minhas ações na internet, minhas ações no offline. E eu costumo dizer que não existe mais o on e o offline. Existe o on-life. A vida está on, né? Então, hoje tudo é integrado. Quando a gente faz um planejamento de uma campanha, você já pensa tudo de forma integrada. Hoje a mídia OH está integrado com mídia programática, com remarketing, com internet. Você tem os streamers. Então, quando você hoje pensa uma campanha,
você já está ali com alguma coisa na TV aberta, que passa também na TV fechada, que está no streaming, que está no digital, que interliga com o Instagram, que vai para o TikTok. Hoje, a gente, tudo está conectado e tudo é uma coisa só. A gente não tem mais borders, né, ou bordas na comunicação. Isso é isso é... Não, hoje não dá para a gente pensar dessa forma. Hoje tudo é uma coisa só, tudo está integrado. Eu, por exemplo, venho da área de live marketing, né, que é a área de eventos, promoções, enfim. E hoje, quando você fala de um evento como o Lollapalooza, você tem o evento presencial, você tem as ativações da marca no evento, mas que está integrado, está sendo transmitido pelo Multishow, que está integrado com o Instagram, com o TikTok, com o Quai, que tem uma promoção, que você leva algo para casa, que tem alguém ali postando, fazendo um vídeo, e você recebe uma ativação, participa de uma... É uma coisa só. Aí você compra ali um salgadinho que tem um QR Code, você acessa uma landing page, enfim. Então, hoje, a gente tem que pensar assim, o mundo é uma coisa só, não temos bordas na comunicação, todas as ações se integram e se complementam, e as marcas têm que saber transitar nesse novo mundo que não é nem on, nem offline, ele é on live, né? Ele é on life, a vida está on em todos os sentidos. Como o senhor fundou aí o ABC Com, né? A gente tem aqui também, principalmente no interior, as TVs a cabo, né? Que as pessoas gostam de se ver tudo. Isso tem alguma coisa a ver de fazer um marketing específico para a sua comunidade? Na verdade, quando a gente fala de marketing de comunidade, a gente fala de marcas, né, que podem estrategicamente montar a sua comunidade e atrair os adeptos, os fãs, os amantes daquela marca. Como você pode ter marcas que patrocinam comunidades existentes? E quando a gente fala de comunidade, a gente está falando dos mais diversos. Você pega, por exemplo, donos de Subaru, que é um veículo caro, não tem muito aqui no Brasil, importado. Eles fazem todo o marketing da Subaru praticamente de graça aqui no Brasil. Por quê? Porque é uma comunidade ali que são aficionados pelo carro, eles promovem encontros, eles fazem vídeos, eles divulgam peças. Então, aí a Subaru pode até patrocinar ou fazer parte, mas assim, você tem ali uma comunidade que tem ali pessoa, eu sempre falo o seguinte, né? Tem 5 pontos para você poder formar uma comunidade, senão você só tem um grupo no Facebook ou no WhatsApp, que são pessoas comuns, com interesses comuns, com a liderança de uma entidade ou de uma pessoa, que você tenha canais de comunicação e contato e uma missão. Se você tiver esses 5 pontos, você tem, de fato, pode falar em marketing de comunidade, você tem uma comunidade. De fato, a regionalização é um ponto muito importante. A gente viu agora na pandemia, né? Compre do pequeno, compre do seu bairro, a valorização disso. Óbvio, todo mundo quer estar antenado com o mundo, mas todo mundo quer saber o que acontece no quintal da sua casa. Então, eu acho que, assim, hoje, quando a gente fala de marketing de comunidade, a gente está falando em diversos nichos e tem pessoas que participam de diversas comunidades, né? Eu vou falar assim por mim. Eu sou aficionado em um determinado tipo de marca de aparelho de telefone, sou aficionado numa marca de carro, tenho um time de futebol, tenho um tipo de comida que eu gosto, então eu transito nessas comunidades, né? Obviamente, quando a gente fala desses canais de comunicação, é para eles se comunicarem, para eles se verem também. Então, às vezes, quando a gente fala num ambiente regional, ter uma TV regional é tão importante quanto ver a grande emissora nacional, né? E ela tem a sua importância para aquela comunidade, seja do ponto de vista de informação, de destaque, de visibilidade, mas ela tem a sua importância. Mas quando nós falamos do marketing de comunidade, a gente está falando desses grupos que hoje são fontes de pesquisa para as marcas, são fontes de testes de lançamentos de produto, são fontes de defensores daquela marca, de promotores daquela marca. Então, quando você falou assim, no interior tem muita gente que gosta de se ver nos canais a cabo, sim, sem dúvida, ele quer saber o que está acontecendo aqui do lado dele. E ele quer ser protagonista também, né? Ele quer ser co-criador do conteúdo, ele também quer ter voz. Isso também é uma outra característica. Então, eu particularmente gosto muito, acho que é muito importante a gente falar das mídias regionais, né? Eu acho que elas têm um papel fundamental e elas têm hoje, com a possibilidade da internet, do YouTube, de ter o seu canal muito mais fácil, né? Hoje a gente vê quantos canais de podcast, ou quantas pessoas que têm o seu canal regional e têm aderência, e têm o seu público cativo.
Eu acho que hoje todo mundo busca por informação. Há, às vezes, conteúdo demais, às vezes há conteúdo que não é legal, não é bom, mas aí você vai filtrando o que é relevante e o que faz sentido para você. E, obviamente, o que alguém faz sempre vai ser relevante para o outro. Professor, a última pergunta para a gente finalizar como o senhor vê, né, toda essa exposição, né, vamos dizer assim, do CPF da pessoa nas mídias, né, sociais, nas plataformas, e a implantação agora da LGPD, né, a preocupação disso e como as empresas devem se proteger, né, dessa nova lei? Olha, assim, dado hoje, né, o pote de ouro, né, são as informações e os dados. E, sem dúvida alguma, eles têm que ser preservados. Eu acho que a LGPD é muito importante para o mercado. As empresas tiveram que se adequar, porque, de fato, o que tem de mais importante hoje são as informações das pessoas. Eu não falo nem do CPF, mas da sua informação de hábito de consumo de mídia, hábito de consumo, né? Você tem, todo mundo sabe tudo da sua vida, né? Então, primeiro, as empresas têm que se adaptar, né? Não tem, aí não é eu quero ou eu não quero. É uma lei há um tempo, né? Houve um tempo para as empresas se adaptarem, elas precisam criar todo esse processo, esse programa dentro das empresas, né? Os consumidores vão olhar e vão exigir isso, quer dizer, eu quero uma segurança com o meu dado, você tem que proteger, você tem que informar como você está usando e o porquê, até porque a gente, infelizmente, hoje tem muitos crimes cibernéticos e crimes de captura de dados, então não tem o que fazer. Eu acho fundamental a gente ter uma política de lei geral de proteção de dados, afinal o dado é meu, né? E eu preciso saber o que você quer fazer com ele, se eu permito você fazer algo com ele. E, obviamente, você tem que adaptar tudo que você faz de acordo com a lei. Aí você tem, obviamente, depende do seu mercado, de que dado você capta, de como você usa esse dado, aí você vai ter níveis diferentes para trabalhar com isso. Mas eu acho que é uma coisa importante, veio para ficar, é uma coisa que a gente tem um modelo, a gente optou mais pelo modelo europeu, mas tem um modelo de outros lugares, mas sem dúvida alguma a proteção de dados é fundamental, porque ela é o pote de ouro, é muito importante. Hoje, todo mundo quer ter muita informação sobre você para ser mais assertivo, te oferecer a coisa correta, saber o que você gosta, como você age, como você consome. Para as empresas, mais do que uma imposição legal, eu acho que é uma coisa até de responsabilidade, né? A gente falou muito aí, falou questão do ESG, governança, sustentabilidade, diversidade, né? Você precisa ter as empresas têm o seu papel dentro da sociedade, né? E tomar conta do seu dado e fazer o uso correto dele também é importante, né? Então, como você falou, o que as empresas têm que fazer é se adaptar com consciência, saber utilizar, saber o que é importante, ter uma relação aberta com quem é o proprietário daquele dado e como você está usando e o porquê. E se a sua empresa ainda não fez, corra, né? Tem que fazer, até porque daqui a pouco vão vir as multas para quem não implementa de forma correta a LGPD. Mas eu acho que é fundamental, assim, a gente, infelizmente, né, vou falar assim, que a gente vivia meio que terra de ninguém, mas estava tudo muito livre e, obviamente, você não pode, até por uma questão também de exposição, e tem gente que é mais, vamos dizer assim, não se importa tanto em que você tenha acesso aos dados e fique enviando coisas para ele, mas tem gente que não quer, e a gente precisa respeitar a individualidade de cada pessoa. Eu gostaria muito de agradecer, professor, a presença, né, do senhor aqui no Visão de Mercado, por todas essas dicas que nós conversamos aqui. Só para encerrar, uma dica rápida, principalmente para quem está começando agora nesse mundo cibernético. Olha, uma dica haja com responsabilidade, conheça muito bem as suas personas, o seu público-alvo, e faça, não queira fazer tudo de uma vez. Tenha um planejamento, tenha um roadmap, trace um diagnóstico, defina muito bem o que você quer, o seu objetivo, e vá construindo a sua presença digital de forma sólida, coerente, de uma forma relevante, sabendo dialogar e conversar com o seu público. Como eu disse, não necessariamente você precisa estar em todas as redes de uma vez, produzindo conteúdo para todas elas. Faça um planejamento, estude o seu público, onde ele está, o que ele espera de você, qual vai ser seu tom de voz, como você vai se apresentar no ambiente digital, mas sem dúvida alguma, prepare-se para viver no mundo digital.
Tá legal, professor. Como o nosso público são empresários, como que eles fazem para conhecer um pouquinho o ABC-Com, já que vocês também estão nesse mesmo nicho? Bom, quem quiser saber um pouco mais sobre a ABC-Com pode acessar o nosso portal, que é o abcdacomunicação.com.br. Lá nós temos um portal de notícias, uma série de coisas sobre o mercado de marketing e comunicação. Você pode seguir a gente no Instagram, @abccom_você, né? Ou também me seguir lá no Instagram, @bonettiluciano. Pode mandar direct, entrar em contato com a gente. A gente tem o maior prazer em atender o empresariado e poder auxiliá-lo nessa jornada dentro da economia criativa. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Levni. Integrar, inovar e acelerar o seu negócio. DPO-Net. Democratizando a LGPD. Village Marcas e Patentes. A marca que registra. Telecontrol. Remax. A maior rede imobiliária do Brasil e do mundo. Breda Sistemas. Tecnologia a serviço da sua empresa. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Colégio Cristo Rei. Construindo o futuro. Life Empresas. Com a sua empresa sempre. Amigas do Lar. A mãozinha amiga que você merece. Eficaz Consultoria. CIM Corretora de Seguros. Seguro só com corretor de seguros. Assim, Associação Comercial e de Inovação de Marília. Pierucci Studio. Produção de áudio publicitário. Ruberley Rocha Contábil. Grupo SM3. Qualidade em mídia exterior. Magno Gás. Revendedor autorizado Concigás. Estúdio Estética Automotiva. Som e acessórios em geral. Frango de grife. Aqui, o sabor é melhor do que o cheiro. Dudu Aqua Center. A escola da família.